Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Eu quero pedir desculpa porque hoje eu estou meio resfriada, mas vai dar para falar aqui, vai dar para vocês entenderem. A live de hoje é de número 268, o Evangelho é o capítulo 7, Mistérios ocultos aos olhos sábios e prudentes. E eu gostaria de falar para vocês da prece do Pai Nosso. Jesus, quando esteve aqui, na terra, os discípulos disseram assim para ele: Mestre, nos ensina a orar. E ele trouxe o Pai Nosso. A gente fala muito assim, muitas pessoas falam: mas eu não sei orar. Orar, gente, é conversar com Deus. É aquela conversa que você coloca Deus ali na sua frente, Jesus ali na sua frente, o seu anjo da guarda, o seu mentor, e conversa com o seu coração. Essa prece chega até Deus. Não adianta a gente pegar aquelas oração repetitiva, aqueles terços cansativos, e que não sai dali, Então tem que ser para valer, para chegar até Deus, a gente tem que conversar com Ele. E o Pai Nosso e o Ave Maria são oração muito boas, que nos levam até Deus também, Porque Jesus é muito sábio. Ele ensinou uma prece com humildade, com amor, com a sabedoria que só Ele tinha, E Ele ensinou a nós que Deus é o nosso Pai. Lá antes, bem antes de Jesus, Deus era aquele ser lá que ninguém se aproximava, Não, Ele colocou Deus pertinho da gente. Pai nosso que estás nos céus. Isso é em toda parte. Mas a parte do Pai Nosso, que é mais difícil para todos nós, pelo menos para mim, seja feita a vossa vontade. Essa é difícil, Porque quando a gente pede, a gente quer que Ele atenda a gente naquele pedido. Aí se você fala, seja feita a vossa vontade, você fala assim, tudo bem se não atender, Mas sempre somos atendidos. A gente pode falar com paz, com tranquilidade, com aceitação. A gente não é atendido nunca quando a gente fala com o nosso coração. A gente é atendido até quando aquilo que a gente pediu não acontece. Porque aquilo que a gente pediu, às vezes, não vai ser para o nosso bem. E Deus enxerga além, Então, aí a gente pode tranquilizar. Nossa prece sempre é ouvida. Olha só, a prece Bezerra de Menezes dizia assim, que os bons espíritos, quando vão fazer uma cura, vão curar alguém, curar alguém que está enfermo, são necessárias 3 coisas. A energia que estão nos laboratórios do infinito. Essa é a primeira coisa que os bons espíritos usam para fazer, vamos supor assim, uma cura das energias da natureza. E a terceira coisa mais difícil, a mais complicada, que é a vontade própria da pessoa que pede a cura. Porque muitas vezes a pessoa não tem a fé suficiente, ela pede, como se ela não tivesse sendo atendida, Ela não para de pedir, ela não confia, Por isso que Jesus, na sua sabedoria, coloca para a gente que seja feita a vossa vontade, para a gente confiar que a gente vai estar sendo atendido. Então, a dificuldade dos médicos de Jesus, quando vem atender a gente, fica aí, nessa barreira que somos nós, Que é a nossa fé, a nossa vontade. E, olha só, tem uma parte aqui que eu anotei, que eu não quero deixar de falar para vocês, que eu achei muito importante. Emmanuel, através de Chico Xavier, ele fala assim, pedistes, orastes, agora esvazias de tudo que está dentro de ti. Confia e enche-se de Deus. Para a gente se encher de Deus, na nossa prece. Ela chega. Madre Teresa de Calcutá,
recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1997, ela foi homenageada com um jantar. Tá? E esse jantar, os convidados compravam um convite para ir até esse jantar, porque toda pessoa que recebia esse prêmio era homenageada dessa forma. Ela ficou sabendo, né? E chamou os organizadores, falou assim: quanto que é cada convite? Na época, eles falaram para ela $200, era bastante dinheiro. Ela falou assim: olha, eu não me sinto digna nem de ser homenageada, quanto mais de um jantar. Será que você não poderia conversar com as pessoas que comprou o convite e que eles pudessem doar esse dinheiro para mim levar para os meus pobres? Ele ficou meio assim, indignado, né? Nunca ninguém fez isso. Mas a Madre Teresa estava pedindo, não tinha como ele dizer não. Eu vou tentar, eu vou conversar. Foi e conversou com as pessoas que comprou esse convite para o jantar. Todos concordaram, doaram o dinheiro para ela, e teve quem doou mais ainda, porque tinha condição para isso. Ela pegou aquele cheque generoso, né, e foi feliz embora. Depois de um ano, ela ligou para os organizadores para agradecer e disse assim: o dinheiro que vocês me deram deu para me alimentar por um ano 700 pessoas com 4 refeições por dia. E agradeceu. Que alma, né, gente? Que alma para a gente se espelhar. Isso é amor, isso é ser generosa. E dizem, e é verdade, que um pouco antes dela morrer, umas semanas antes, um repórter foi entrevistá-la. Disse assim: Madre, qual é a sua religião? Religião, qual seria a religião? Todo mundo sabe, né? Mas fez essa pergunta. Ela disse assim: ó, a minha religião é Deus. Ele falou assim: mas então, quem é o Deus da sua religião? Ela disse assim: é o outro, meu filho. Né? Então, está aí para a gente ver, né, a grandeza dessa alma. Um exemplo para nós, né? Um exemplo de amor. Obrigada, viu, por me ouvir. Bom, uma vez mais, boa noite a todos. Esses exemplos nos emocionam, né? É para lá que estamos caminhando, com essa capacidade de amar. E como a Denise já nos disse, hoje nós continuamos com o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. O item é mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Item 7 a 10. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, meu Pai. Uma vez mais, Jesus segregando ele como filho do Pai Criador de todo o universo. Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Aqui já começa uma pequena reflexão. Será mesmo que Deus faz essa divisão em termos de informação e conhecimento a chegar às pessoas? Será que ele define claramente: olha, você vai receber o A, você vai receber o B, você,
e assim por diante. Sabemos que Deus faz isso? Nós vamos ver depois que não. Aliás, já sabemos que não. Mas nesse mesmo tópico, né, os Espíritos, Jesus diz que não. Os Espíritos dizem que não. E o que significa doutos, prudentes, e simples e pequenos? Na antiguidade, doutos eram os sábios. Os prudentes eram aqueles que se recusavam a aceitar qualquer novidade a despeito das suas crenças, das suas convicções. E os simples de espírito, simples pelo espírito, aqueles que estavam abertos a novas informações, novos conhecimentos, novas revelações. É interessante porque essa reflexão, porque aqui nós nos deparamos com uma das mais perigosas, um dos mais perigosos desvios que o ser humano pode realizar, que é o orgulho da intelectualidade. Então, o chamamento de Jesus, ele é direcionado exatamente para que nós nos alertemos contra esse orgulho intelectual, e não para o próprio intelecto em si. Vejam só. Agora, o que é esse orgulho intelectual? O que vem a ser orgulho intelectual? É a tendência de nós acreditar que qualquer conhecimento que adquiramos, quer seja conhecimento acadêmico, filosófico ou mesmo espiritual, nos torne superior ao demais. Ou seja, eu dediquei dias, horas, meses, anos na busca de um determinado conhecimento. Tenho a plena convicção de que, por mais que eu tenha caminhado, ainda falta muito, mas aquilo que eu conquistei, que eu consegui, julgo eu estar no direito ou alimentar a ilusão de que com esse conhecimento ser superior aos demais. Esse orgulho intelectual. E com isso, usar esse conhecimento para enaltecer a minha vaidade, impor ideias, desprezar opiniões diferentes, olha só, fundamentalismo da vida, né? Ou simplesmente, eu já sei que não preciso de mais nada. Os fundamentalismos religiosos, políticos, científicos, em todas as áreas. No fundo, isso é uma espécie de um egoísmo disfarçado. Aquela conotação de que eu sei, ao invés de estamos aprendendo conjuntamente, que é um dos nossos atributos essenciais, a aprendizagem contínua. O fato é que nós precisamos estar atentos e caminharmos na trajetória da humildade intelectual. Lembra-se do exemplo de Sócrates, só sei que nada sei, de Paulo de Tarso. Por mais que estudemos, há um abismo entre o que sabemos e a sabedoria divina. Isso já no final da vida dele, praticamente. Paulo, que como Saulo, não é, foi preparado para assumir posições de liderança entre os judeus. Ao final da vida, nos traz essa confissão, um depoimento maravilhoso que ele faz a Lucas na sua ida de Nazaré para Roma, já como prisioneiro. Não tem como, nós temos que reconhecer que o conhecimento humano é relativo. Ou seja, ele se diferencia naquela equipe, naquela coletividade na qual estamos inseridos. Que saindo daí nós podemos encontrar muito mais conhecimento, minimamente conhecimentos diferentes. Porque aprendemos, quando muito, parcelas da verdade. E mais do que relativo, ele é transitório. Quantas verdades, ao longo da nossa história, já nos deixamos para trás como sendo ultrapassadas? Há não muito tempo atrás, achávamos que a Terra era o centro do universo. Até que uns caras malucos, né, um tal de Galileu Galilei, entrou no leitinho, aí veio Kepler, Copérnico, e mostraram que, além do sétimo céu, tinha um universo incomensurável.
Abandonamos o conhecimento dogmático, como vimos na nossa reunião passada, pela metodologia científica. A contribuição de Francis Bacon, de René Descartes, de Isaac Newton, depois Augusto Comte. E com essa metodologia construímos as bases da civilização atual. No final do século XIX, um grande pensador da época afirmou que tudo já estava respondido. E poucas coisas mais faltavam, que apenas 2 nuvens pairavam no horizonte. A teoria da relatividade e a mecânica quântica. Só essas 2 normas. Que derrubou a metodologia científica da forma como nós conhecíamos. Aquela metodologia analítica, mecanicista, positivista. Que, em última instância, criou uma sociedade materialista. Aí vem a mecânica quântica, a física quântica diz que não há matéria. Que a matéria é energia congelada. Sumiu. Cadê o materialismo? Bem, von Bertalanffy diz que tudo está interconectado no sistema. Que, na realidade, o conhecimento que nós temos são partes desse sistema que nós recortamos e estudamos esse recorte. Só que, quando nós tiramos parte do sistema, as leis e as inter-relações daquele corte fogem ao nosso controle. Ou seja, a ciência hoje, até para conforto dos cientistas, já admite que todas as suas hipóteses são falseáveis, ou seja, sujeitas à transformação. O que dá uma certa tranquilidade à angústia da ignorância do ser. Porque ele sabe, ele tem certeza hoje, de que esse conhecimento será ultrapassado. Porque à medida que avançamos na compreensão da obra divina, nós percebemos realmente que o que sabíamos é apenas um dos degraus rumo à trajetória da sabedoria infinita. Não tem como não nos curvarmos à sabedoria e à obra divina. Não faz mais sentido alimentar essa vaidade, esse bom orgulho intelectual. Ainda mais quando é direcionado frontalmente contra as leis divinas, porque o conhecimento, ele deve ser utilizado como instrumento de caridade e esclarecimento e nunca de vaidade. Mais para frente, nesse mesmo capítulo, no item 13, temos lá, missão do homem inteligente na Terra. E vamos destrinchar isso. Porque a verdadeira sabedoria é servir. É servir. E aí nós nos lembramos da questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta quem é nosso modelo de guia. Jesus, o ser mais elevado que já pisou na Terra, ensinava com humildade, com simplicidade. E nós nos distanciamos dele. Enfim, o orgulho intelectual é uma das formas mais perigosas de orgulho, porque pode se mascarar de virtude, ou seja, uma face mascarada do ego. A humildade intelectual, por outro lado, é reconhecer que o saber é dom divino e deve ser colocado a serviço do bem comum. E sobre essa questão de intelecto, de orgulho e egoísmo, Kardec trabalhou isso em várias passagens do Livro dos Espíritos. Lá na parte 2, que trata do mundo dos espíritos, capítulo 7, que trata da volta do espírito à vida corporal, ou seja, reencarnação. Na questão 365, ele pergunta: por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Olha que pergunta. E a resposta é cristalina. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante o período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Não tem
força moral para bater essas duas asas da sabedoria e do amor simultaneamente ainda. Chegaremos lá. Na parte 3, que trata das leis morais, especificamente o capítulo 8, que trata da lei do progresso, questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Veja só a preocupação de Kardec em relação a essa questão. Resposta dos Espíritos. Decorre desse, ou seja, o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Aí Kardec não se conformou. Como é que pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aqui nós já comentamos isso sobre vários aspectos. À medida que ampliamos o nosso entendimento, o nosso conhecimento, nós ampliamos a nossa percepção. Quando ampliamos a nossa percepção, começa a eclodir do nosso ser novos sentimentos, novas percepções, novos sentimentos, a busca e a necessidade de novas vivências. É a resposta que os Espíritos dão. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Nós já comentamos que o bem é todo aquele conjunto de pensamentos, comportamentos e atitudes que vão ao encontro das leis divinas. E o mal é todo aquele conjunto de pensamentos, comportamentos e atitudes que vão de encontro às leis divinas. Então, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. E aqui eu não trouxe aqui, mas lá na 913, que é da lei do progresso, Kardec volta esse tema. Qual o mais sério, mais grave dos vícios? Os Espíritos pacientemente respondem. Já o dissemos tantas vezes, o egoísmo. Esse questionamento, essas barreiras, elas também acontecem com as grandes verdades que o Espiritismo nos traz. Inclusive, alguns incrédulos se admiram de que os Espíritos pouco se esforçam para nos convencer. Olha só. É bom lembrar que os Espíritos não perdem tempo, como Jesus não perdeu, em se defrontar com quem não está, vou usar uma palavra carinhosa, despertos ainda. E é carinhosa mesmo, porque isso significa respeito ao processo de cada um, como Jesus nos ensinou. Quando, indo a Nazaré, por conta de tramas, enfim, uma série de fatores, encontrou a população contra ele. Os apóstolos não se conformavam, discutiam com os nazarenos, de forma contumaz. Jesus sorriu e se retirou. E eles não se conformavam. Como? Por causa disso. Por que perder tempo com aqueles que ainda não estão preparados? Só acentuaria as divisões. Alguma coisa parecida com polarizações. Isso é familiar? Ou seja, nessa linha, nós acabamos nos confrontando com uma coisa que se chama o dogmatismo da academia. O que é o dogmatismo da academia? Os grandes cientistas, aqueles que enveredam por suas áreas de pesquisa, ao realizar descobertas, eles primeiro precisam submeter isso ao colegiado daquela disciplina a qual ele faz parte. E, via de regra, as primeiras reações, as grandes descobertas, são de repulsa, de críticas, por causa do orgulho da intelectualidade. À medida que o tempo passa, que aqueles conhecimentos, aquelas novas descobertas vão se provando verdadeiras, os primeiros críticos se
refazem a sua postura, a sua posição e passam a se tornar parceiros. Conquistar essa aceitação da coletividade, aquela descoberta passa a ser uma nova premissa, uma nova lei, um novo paradigma, muitas vezes. E quanto a essa questão de que os espíritos não nos ajudam, no livro do Humberto Campos, Crônicas do Além, tem lá um trecho, a volta do Charles Richer. Charles Richer foi um fundador da fisiologia e praticamente da psicologia, que teve a oportunidade de estar com figuras como Gabriel Delany, Lodge e tantos outros, estudando os fenômenos de materialização, os fenômenos psíquicos, os fenômenos mediúnicos. Quando ele dormia, no plano espiritual, lhe eram repassadas muitas informações e acordado com aquilo. Mas apesar de todo esse auxílio que ele recebeu, porque na sua obra ele foi constantemente inspirado pelo plano espiritual, ele deixou, pura e tão somente, segundo a avaliação do plano espiritual, uma obra chamada Tratado de Metapsíquica, que ele atribuiu àqueles fenômenos à mente humana. Ou seja, ele esbarrou no dogmatismo da academia. Ele desencarnou invado e desesperado, angustiado por dúvidas. Porque consciencialmente ele tinha essa informação. Mas ele não ousou, ele não teve a coragem de ultrapassar essa barreira. E ele foi cobrado isso no plano espiritual. E nessa passagem de Crônicas do Além Túmulo, Humberto Campos relata que ele teve essa cobrança, mas que o plano espiritual o favoreceu, entre aspas, porque o trabalho dele foi reconhecido. Ele se dedicou à vida com muita dedicação, com muito amor, não é? E no final da sua vida ele escreveu uma obra que vale a pena estudar, o espiritualismo. Vejam só, a angústia que essa criatura viveu, com toda a expressão da sua obra, reconhecendo a sua obra, reconhecendo o seu envolvimento, o seu caráter, a sua nobreza. O plano espiritual providenciou que, além dos seus conhecimentos intelectuais, que ele fosse bafejado com a luz da fé. E a descrição que Humberto Campos diz é assim, que um punhal de luz chega ao seu coração e ele, encontrando ao lado os seus amigos, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Lodge, Leon Denis e tantos outros, deixou escorrer duas lágrimas e começou: Pai nosso que estais nos céus. Ou seja, nossa, nunca estamos sós. Precisamos despir desses resquícios primitivistas para sentir, vivenciar a luz divina. Lembremos da bem-aventurança. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. E Charles Richer, com certeza, já voltou ou vai voltar, e com certeza já é, ou foi, ou será um grande transmissor das verdades da imortalidade da obra divina. Só lembrando, em 1913, ele foi atenuado com o prêmio Nobel de Fisiologia. Veja, ele foi o pai da fisiologia. Uma obra sobre a anafilaxia. Estudou esse mecanismo da criação dos anticorpos que nós dominamos, entre aspas, hoje. Avançamos muito. Ele descobriu que uma segunda dose, quando aplicada de forma que não fosse compatível com a resistência do organismo, podia matar ao invés de curar. Familiar? Vejam só. Isso em 1903 foi reconhecimento. Na realidade, os estudos foram no final do século XIX e começo do século XX. Então, por tudo isso e mais, apesar de não ter ultrapassado essa barreira, ele foi um grande cientista. Ele foi um grande trabalhador na ciência.
Não é? E continuamos. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, ou seja, não tem essa de filtrar a informação, o conhecimento por pessoas. Depende da nossa capacidade de ver. O Pai não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos. Ele não tem pressa. Dado que lhes apraz a esses ter que continuar com os olhos fechados. A vez deles, de cada um de nós, chegará. Mas é preciso que antes, olha só, sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. As trevas da ignorância, da vaidade, do orgulho. E fica aquela questão, mas Deus não poderia, pessoalmente, por meio de manifestações retumbantes, era o que os judeus esperavam na época, e que algumas linhas espiritualistas de hoje ainda esperam, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos. É fora de toda dúvida que eu poderia, claro, poderia. Mas então, qual o mérito? Qual mérito teriam eles e ademais? O que serviria? Não se vê todos os dias criaturas que não servem nem a evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Se é que nós mesmos já não passamos por isso. Agora veja, se é que nós mesmos já não passamos por isso. Se nós já passamos por isso, outros que afirmam isso, também passarão, também deixarão para trás. Deus, primeiramente, corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, ou seja, de vontade, no movimento de cada um. Quando? Vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles veem de si mesmos lançar-se nos braços e pedir perdão, quais filhos pródigos. Da mesma forma que na física, a química, que veio da alquimia e tudo mais, a física que substituiu a mecânica, a física clássica, a mecânica quântica. Na área das humanas aconteceu a mesma coisa. Na área da administração, que começou com a administração científica, de reforma, no começo do século XIX, do século XX, né? A administração científica veio ter mais ciências, e hoje não se consegue mais uma empresa administrada com o paradigma científico, porque é um todo, é um grande organismo, é um sistema, não é? Na área da psicologia, a mesma coisa. Kardec foi a base. Charles Richer, ele investigou, usando o método experimental, estudou os fenômenos psíquicos, nos trouxe a metapsíquica, a telepatia, estudou a metatelepatia, estudou a mediunidade. Ou seja, ele abriu espaço para considerar a consciência além do corpo, veja só, além do método científico. Richer. Carl Gustav Jung, que acabou se separando de Freud, era um discípulo predileto de Freud, até que um dia Jung foi visitar Freud e aconteceram alguns fenômenos lá, umas batidas, e foram verificar, não tinha nada. E Jung falou assim, vai acontecer de novo. Freud era extremamente cético, né? Eu, como assim? Eu estou sentindo alguma coisa no peito aqui. Isso é familiar? Estou sentindo alguma coisa no peito aqui. De novo os barulhos. Isso é coisa sua, irmão. Bom, por conta desse encontro, por conta desses fatores, eles acabaram se distanciando. Mas nos trouxe a interpretação desses fenômenos. Nos trouxe a abordagem da psicologia profunda, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, da individuação, reconhecer a importância do sagrado e do signo. Mas o que são, afinal,
O que é, afinal, o inconsciente coletivo? O que são, afinal, os arquétipos? Isso é válido, isso existe. Mas o Espiritismo vem nos dizer, e João de Anjos afirma em toda a sua obra, que esses arquétipos são as nossas heranças do espírito imortal que somos. Que temos arquétipos coletivos, sim, porque a sociedade, a coletividade, constitui um ser coletivo. E tem as suas vivências, tem os seus arquétipos, sim, que são herdados por aqueles que compõem essa coletividade. Mas o Espiritismo faz isso dentro da linha da reencarnação, dentro da linha do ser espiritual e imortal que somos. Jung, apesar de toda a sua capacidade intelectual, de sua argúcia intelectual, apesar de ser médium, porque ele recebia realmente muitas informações em termos mediúnicos, ele não conseguiu avançar na questão do paradigma da academia. Logo depois, Abraham Maslow valorizou tudo isso e fundou a psicologia humanista. Nos trouxe a hierarquia das necessidades, a questão da autorrealização, as experiências de expressão de transcendência, ou seja, foi um patamar além na compreensão do ser humano. Stanislav Grof, que está vivo ainda, está encarnado ainda. Olha, está com 94 anos. Expandiu esse conhecimento, nos trouxe a abordagem da psicologia transpessoal. Ele, Stanislav Grof, nos trouxe a abordagem da psicologia transpessoal. Estudou os estados ampliados da consciência, a questão da respiração, eu falo uma palavra aqui, holotrópica, ou seja, respiração profunda, direcionada, que permite atingir estágios ampliados de consciência, sob orientação. Não façamos isso sozinho, porque isso pode dar hiperventilação e por aí vai. Stanislav Grof, começa a fazer na psicologia o que Amit Goswami, o que Fritjof Capra fizeram na física. As pontes entre a ciência e a espiritualidade. O Grof fez entre a psicologia humanista, materialista e a espiritualista. E o corolário dessa jornada até agora é o trabalho de Joana de Ângeles, que trouxe a abordagem do ser integral, a psicologia espírita. Na sua série psicológica, ela trabalha o autodescobrimento, a abordagem do ser integral, integra ciência, filosofia, integra ciência psicológica, evangelho e espiritismo. Propõe a reforma íntima e a revolução e a evolução do espírito imortal. Vejam só, como alimentarmos a ilusão do saber permanente, do orgulho intelectual, as mudanças que ocorreram ao longo de todo esse processo. Em resumo, Richer investigou, Jung interpretou, Maslow valorizou, Grof expandiu e Joana espiritualizou. Juntos, formam uma trajetória que vai da ciência material à psicologia espiritual, cada um ampliando o horizonte do anterior. Como alimentar a ilusão do orgulho intelectual? Como não assumirmos a humildade de que somos aprendizes da vida? Não é? E eu vou trazer para você aqui uma passagem que eu já trouxe, mas que eu gosto muito. De novo, o livro Mundo Maior, o 5º livro da série, Calderaro e André Luiz. Estão lá assistindo 2 irmãos, Pedro e Felipe, Camilo, enredados nas redes, perdão, a redundância, do crime e da vingança. E brigando, discutindo. E André Luiz olha para Calderaro, nós não poderíamos conversar com eles, dialogar com eles? Resposta de Calderaro, isso no capítulo 4, estudando o cérebro. Falaríamos em vão, André, porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível. E só os que amam
conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais, em definitiva. E nós, olha a humildade caldeirada, e nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. E continuo. Já no capítulo 5, a continuação dessa assistência, quando Cipriano, que é um espírito de categoria superior, aparece no auxílio a esses dois irmãos. Caldeirada afirma: praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. E mais para frente, Camilo, que era o algoz, ex-vítima, na sequência de ação e reação, né? Depois que Cipriana conversa com ele, enfim, leva ele para ver a família, a nova família de Pedro. Ele, já tocado por aquele sentimento de Cipriana, disse: sim, não me falarias desta maneira se me não amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda. Meus irmãos, minhas irmãs, lembrando do Emmanuel, não é a cultura que ilumina o coração, mas a humildade que abre caminho para a luz. Muita paz a todos. Mestre Jesus, nós nos agradecemos, Senhor, pela oportunidade abençoada das reflexões. Nós nos agradecemos, Senhor, pela atenção, pela bondade, pela misericórdia em dosar as revelações às nossas mentes e aos nossos corações, na medida da nossa capacidade de assimilarmos. E principalmente a tolerância, a paciência, típicas do amor incomensurável, de aguardar que gradualmente nós a compreendamos e coloquemos em prática. Senhor, desperta em nós essa alegria da compreensão dos teus ensinamentos e, sobretudo, de colocarmos em prática na nossa vida de relações, visando o aclaramento de mais consciências, também com amor, com tolerância, com paciência. Não permita, Senhor, que continuemos mergulhados nas ilusões do orgulho, da vaidade e da prepotência. Auxilia-nos para que desbastemos gradualmente essas camadas magnéticas do ego, do orgulho e da ignorância. Porque já sabemos que o ego é a ignorância a ser transformada em servir, transformada em amor, como tu vivestes, falastes e nos demonstrastes, e também como os teus continuadores nos ensinam o tempo todo. Que consigamos essa paz interior que vem com a humildade de sabermos que somos eternos aprendizes da vida. E assim, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, dos nossos irmãos do plano espiritual que nos assistem nos trabalhos de reflexões e prevenções da noite, pedindo licença para encerrarmos as prevenções da noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.